O arrendamento de terras indígenas é a pauta principal dessa semana. E com a outra informação sobre esse assunto. Rondônia, Força Tarefa Amazônia denuncia crimes de invasão e grilagem de terras indígenas. Brasília, abertura de terras indígenas para exploração será retirada da PEC 187 após mobilização. Brasil, CIMISUL lança nota sobre os programas neoliberais que restringem os direitos individuais e coletivos. A proposta de emenda à Constituição 187 de 2016 foi incluída na pauta de votação na quarta-feira desta semana na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. A proposta libera o arrendamento de terras indígenas para o agronegócio. Após uma semana intensa e um dia inteiro de mobilização na Câmara dos Deputados, os povos indígenas conseguiram uma importante vitória ao final da noite do dia 21, na quarta-feira. A votação da proposta de emenda à Constituição 187 de 2016 e da proposta pensada a ela, a PEC 343 de 2017, foi adiada para a próxima semana. Além disso, um acordo entre os parlamentares da oposição e da situação definiu que a PEC 343, da qual constam as propostas de arrendamento das terras indígenas para fazendeiros e exploração de recursos minerais e hídricos de terras demarcadas, será desapensada da PEC 187. Ou seja, com este acordo, a PEC 187 segue para a votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas sem os graves ataques aos direitos dos povos indígenas que constavam no relatório do ruralista Alceu Moreira, do PMDB, e na PEC 343. O trato ainda indica que os dispositivos anti-indígenas da PEC 343 e do relatório de Moreira não poderão ser reinseridos na PEC 187 ao longo de sua tramitação. A avaliação comum de parlamentares e aliados é de que a mobilização dos povos indígenas foi determinante para que a proposta de abertura das terras demarcadas para a exploração não fosse aprovada nesta semana. Durante a sessão, os indígenas ouviram uma série de ofensas por parte de parlamentares ruralistas, sendo chamados de índios falsos e massa de manobra. Quando reagiam às falas racistas, eram ameaçados de serem expulsos da sessão. Nós, povos indígenas, estamos aqui no Congresso Nacional acompanhando a sessão sobre a PEC, a proposta de emenda constitucional 187 e 343, que tem o único objetivo de tirar os direitos dos povos indígenas conquistados. Tem a finalidade também de arrendar os territórios já conquistados e tirar a nossa autonomia dos do nosso território. Nós estamos aqui, somos contra a PEC 87 e 343. Somos a favor pela demarcação dos nossos territórios e pela defesa dos nossos direitos dos povos indígenas da Amazônia e do Brasil. A Força Tarefa Amazônia denunciou 9 pessoas por invasão e loteamento da terra indígena Caripuna. Elas vão responder por organização criminosa, estelionato, invasão de terra da União, desmatamento e lavagem de dinheiro e crimes relacionados à invasão e grilagem de terras indígenas. Essas pessoas pertencem a 2 empresas e foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Dados do Sistema de Proteção da Amazônia apontaram que a área desmatada na terra indígena Caripuna entre 2016 e 2017 foi de 1.195,34 hectares e que entre 2017 e 2018 houve um salto para 4.191,37 hectares desmatados. A avaliação financeira do dano ambiental foi calculada em mais de 22 milhões de reais. Para o Ministério Público Federal, o valor pode ser ainda maior, pois houve corte raso de toda a vegetação e não apenas corte seletivo das árvores de maior valor comercial. Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI, Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, os
seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. O Conselho Indigenista Missionário da região sul do Brasil lançou uma nota sobre os programas neoliberais que restringem os direitos individuais e coletivos de toda a classe trabalhadora, especialmente dos povos indígenas. Segundo a nota, nunca se investiu tanto em convencer a população a abrir mão de direitos fundamentais. O sistema capitalista parece mudar uma perspectiva de décadas, em que se fazia a gestão das desigualdades e se mantinha certo equilíbrio nas relações sociais. Agora, ao contrário, se pretende lucrar com aqueles benefícios que eram destinados a essa gestão e a partir dos quais se mantinha uma certa convivência entre ricos e pobres. O rearranjo do capital quer retirar do Estado migalhas que antes eram destinadas aos pobres. Ou seja, agora se lucra com mais voracidade com a miséria. O grave, no caso do Brasil, embora pareça oportuno para o sistema ter um governo composto por alguns gestores parvos e lunáticos, é o fato de estarmos no caminho do totalitarismo e da tirania. E, lamentavelmente, essa parece ser uma tendência, pois o governo Bolsonaro vem atuando muito drasticamente na baixa política, coibindo liberdades, propagando como alternativa para a segurança pública a necessidade de investimentos nas milícias e no armamento das pessoas. O JTT Indigenista mostra a vida dos povos indígenas como ela é, suas dores, angústias, lutas e conquistas. Contribua para a ampliação desse projeto. Clique no banner que está na parte de cima do nosso portal, desacato.info, e saiba como ser um leitor ou leitora amiga. Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente!